Aí pessoal, mais um exercício, né, no site. Você pode encontrar um enunciado desse e de outros. A gente está resolvendo um dos que está lá no site. Nesse problema em questão, a gente vai estar estudando, vamos estudar o trabalho realizado por uma força constante. Então, para o problema em questão, ele dá que seria uma fotografia, um gráfico estroboscópico, querendo dizer que você consegue, numa única imagem, representar o movimento da partícula. Nesse caso, ele chamou de corpo, né? E aí esse corpo tem massa 3 kg, diz que sobre ele atua uma força constante, e aí você já sabe, né, que se a força é constante, sendo a massa também constante, a aceleração vai ser constante, né? E nesse caso a gente vai usar, você já até sabe, as equações do movimento uniformemente variável, né? Foi dado que a posição inicial é zero, dá até para ver aqui, né, quando o tempo é zero, ele está no x igual a zero, se você chamar de x, o eixo horizontal. Então foi dado também que o corpo começa no repouso, né, o corpo parte do repouso, e vamos lá, se aqui te fornece o x como função do tempo, uma equação que você já vai pensar em usar é justamente x em função do tempo. Qual que é ela mesmo? Essa aqui. Ela é também chamada de equação horária dos espaços, função horária dos espaços. Por que horária? Porque o x depende do tempo, né? Variando o tempo, eu descubro aonde está a partícula. Então o x me diz onde está a partícula conforme o tempo passa. Lembrando que posição inicial é um valor constante, velocidade inicial é um valor constante, e essa equação você só pode usar se tratar de uma aceleração constante. A aceleração constante é movimento uniformemente variado. Aí você vai olhar aqui do gráfico, que ponto você vai escolher, né, para colocar o tempo. Vamos escolher um, só para simplificar a conta. Então a gente vai escolher o tempo 1 segundo, a gente sabe que a partícula, o corpo está em 0,2. Então você vai colocar t igual a 1 para todo mundo, e aí você já coloca na posição que ela está, 0,2, conforme o gráfico. A posição inicial é 0, a velocidade inicial é 0, o tempo fica 1, e aí você vai colocar tempo ao quadrado. Com isso você vai conseguir achar o que? A aceleração, que vai dar 0,4 metros por segundo ao quadrado, claro, né? E vamos guardar esse valor aí. Como a gente tem a aceleração já e a massa, a gente já tem a força resultante, é só multiplicar pelo produto dos dois. Agora a gente está em condição de responder a pergunta. A pergunta é, entre o tempo 0 e 2 segundos, qual é o trabalho realizado pela força? Entre o tempo 0 e 2 segundos, aqui ó, a partícula só acelera, né? Você percebe que ela vai percorrendo intervalo de espaços, né, distâncias cada vez maiores, ó, o tempo vai de meio em meio, daqui a aqui eu levo meio segundo, daqui a aqui mais meio segundo, mais meio segundo, mais meio segundo, porque o movimento é acelerado, né? Então, como é que você calcula o trabalho? Força pelo deslocamento. Nesse caso, a força está no mesmo sentido do deslocamento, né? Então, como é que você calcula a forma? Quando a força constante é essa aqui, né? Nesse caso o ângulo é zero, porque a força e o deslocamento estão na mesma direção. Claro que a força é massa vezes aceleração nesse caso, né? Então não tem que calcular, fazer uma diferença, projeções para calcular resultante, porque tem a força única, né? A força única ela é resultante e ela é igual a massa vezes a aceleração. Agora é só substituir os valores. A massa foi dada e tudo mais, e com isso você consegue finalmente responder a pergunta. Esse é o trabalho realizado pela força, essa foi a energia que o corpo absorveu. Se quiser deixar algum comentário sobre o problema, críticas, sugestões, deixa lá no blog. Então é isso.